Família de vítima se revolta após julgamento de acusado de homicídio ser adiado pela segunda vez. Parentes de idoso assassinado há 2 anos no São Miguel viajaram mais de 20 horas para acompanhar a audiência. Jovem vítima de espancamento no fim do mês de abril está em casa e família agora espera desfecho das investigações. Acidente envolvendo 3 veículos deixa a motociclista ferida em cruzamento movimentado em Rio Claro. A motorista de um dos veículos avançou o sinal vermelho, provocando a batida. E hoje no Rio Claro Notícias, a segunda reportagem da série especial sobre dependência química. O momento em que foi preciso procurar ajuda depois de chegar no fundo do poço. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira começa agora. Boa tarde. Rio Claro teve mais um homicídio registrado na manhã de ontem, melhor dizendo, bairro Jardim Novo 2. A polícia trabalha com a possibilidade de crime passional. Eu não sei explicar, não sei o que aconteceu. Ele vinha vindo do bar, pegaram ele e deram 6 tiros nele. A dor é da mãe que recebeu a notícia da morte do filho e precisa passar a informação para os parentes. A vítima, o Weber Cleiton do Nascimento, de 35 anos. O crime foi registrado por volta das 11 horas da manhã desta terça-feira, na Rua 4 do Jardim Novo 2. O Weber estaria indo para sua casa, que fica a poucos metros daqui do local do crime, mas neste ponto acabou sendo assassinado. Segundo informações, um carro com 2 indivíduos teria passado e um deles efetuado os disparos. O homem foi alvejado por pelo menos 6 tiros. O Corpo de Bombeiros e SAMU foram ao local e constataram a morte. Antônio é amigo da família e conta que foi uma das últimas pessoas a falar com o Weber, que tinha acabado de sair do comércio da mãe. Passou por mim no primeiro bar. Aí ainda brinquei com ele, falei, ô Weber, vamos trabalhar. Ele deu risada, a mãe dele ligou para mim, falando que tinha matado o Weber. Eu não acreditei. Eu vim pessoalmente ver aqui e dar apoio para ela, essa senhora que é muito amiga da gente, entendeu? Olha, isso no meio da manhã, imagina por aí como é que está a situação da violência. Por falar nisso, uma outra situação deixou uma família inteira totalmente indignada. Eles vieram de fora do estado de São Paulo para acompanhar o julgamento de um dos acusados de matar o pai e avô dessas pessoas que vieram de fora. Porém, o julgamento foi adiado e pela segunda vez. Em maio de 2015, a história desta família mudou. O pai e avô Joventino Ferreira dos Santos, de 75 anos, foi baleado em uma tentativa de assalto à sua residência. O idoso teria se defendido dos criminosos com um facão e os homens responderam com 3 tiros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu após quase 1 mês internado. Testemunhas apontaram 2 suspeitos e um deles foi preso no mesmo dia. 2 anos se passaram e esta história ainda não acabou. Um dos criminosos foi julgado e condenado a 25 anos de prisão e o outro participaria de uma audiência nesta semana. Apesar de a sessão ser fechada, a família de Joventino veio acompanhar e de bem longe. E aí? E foi adiada. A gente veio de longe, viajou 1.300 quilômetros, né? Para na última hora, pelo que as testemunhas falaram, que foi por falta de escolta, que eu acho um absurdo, né? Segundo informações do primeiro ofício criminal do Fórum de Rio Claro, o acusado que cumpre pena em Itirapina estaria em uma audiência na cidade de Pompeia. A penitenciária de Itirapina teria informado ao Fórum na tarde desta terça-feira que o acusado não chegaria a tempo para a audiência que aconteceria no mesmo dia. O acusado já cumpre pena por outro crime e agora a audiência foi remarcada para o dia 22 de junho. Enquanto isso, a família espera por justiça. Superar e às vezes ter mais alguma novidade do caso, que até hoje a gente tem muitas dúvidas do que realmente aconteceu. Que se esse outro cara, às vezes, contar alguma novidade, alguma coisa que a gente não ficou sabendo, né? Que está muito mais esclarecido, né? Parece que, às vezes, a justiça brinca com a vida e com a dor das pessoas. Na primeira vez que essa audiência foi cancelada, é porque o acusado resolveu trocar de advogado na véspera do julgamento,
E a Justiça entendeu que o advogado novo teria que ter tempo para analisar o processo. Enquanto isso, a família que perdeu o pai e o avô espera. Vamos falar agora de trânsito. Um acidente envolvendo 2 veículos e uma motocicleta aconteceu ontem num dos cruzamentos mais movimentados de Rio Claro e deixou uma pessoa ferida. Rua 1, esquina com Avenida 8, centro da cidade. Trecho muito movimentado. Segundo testemunhas que passavam no local, a moto atravessava o cruzamento quando este carro avançou o sinal vermelho e, desgovernado, bateu em outro veículo. A condutora da motocicleta ficou caída neste ponto. Já a moto foi arremessada por cerca de 5 metros. A mulher estava vindo daqui, só que ela estava na velocidade dela normal. O carro veio, atravessou o pare e bateu nela. Do jeito que ele bateu nela, eu estava vindo nessa direção. Aí a moto bateu na... Ela voou da moto. Aí a moto bateu na parede e foi na minha direção. Ela ia bater em cima de mim. Só que a hora que eu vi a moto, eu pulei, ela bateu no meu pé. Aí eu voei com a mão no chão, ralei a mão e cortei o queixo só, bati o queixo no chão. A motorista, que teria avançado o sinal, não quis gravar a entrevista, mas conversou com nossa equipe de reportagem e reconheceu a infração. O condutor deste outro veículo envolvido na colisão conta que foi tudo muito rápido. Eu não consegui ver ali quem estava certo ou errado, eu vi que o carro bateu bem de frente com a moto, foi muito forte, assustador, que a moça ficou caída. E depois o carro perdeu o controle e bateu em mim também. A informação é de que a vítima teve ferimento no pé esquerdo e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Os moradores alegam que aqui nesta avenida os riscos têm aumentado, porque devido à sequência de semáforos, os motoristas aumentam a velocidade para dar tempo de passar. Não pode, né? O pessoal também tem que ter um pouquinho de bom senso no trânsito. Olha, em meio a tantas notícias complicadas já no começo do jornal, uma boa. O jovem espancado no fim do mês passado aqui em Rio Claro, que estava em coma, teve alta do hospital no fim de semana e passou o Dia das Mães em casa. As cicatrizes na cabeça são marcas da madrugada do dia 30 de abril, resultados de uma paulada que acertou Rafael Bandeira, de 18 anos. Quem também ficou marcada naquela noite foi Zilmara, a mãe do jovem. Quando os meninos vieram aqui, um dos meninos veio me avisar, eu achei que assim não seria uma coisa tão forte igual foi, né? Nossa, de eu ver meu filho desse jeito, eu nunca vou esquecer da minha vida. Ele estava todo sujo de sangue, com a cabeça, o olho semi-aberto. Aí tentava abrir, falar, vomitando muito sangue. Rafael teve traumatismo encefálico, fez 2 cirurgias e ficou 14 dias internado. O jovem ainda se recupera das lesões, mas agora em casa. A melhor coisa é estar em casa. A mãe cuidando, né? Minha mãe. E me conta uma coisa, a gente estava conversando sobre os seus amigos, né? Que eles têm comentado bastante sobre o seu caso, eles têm ajudado bastante, é isso? Tem, todos eles estão aqui me apoiando. Foi o maior presente do Dia das Mães da minha vida. Na minha vida. Eu estava trabalhando, aí quando foi 10 horas, a minha sobrinha me ligou. E o Rafa vai ter alta. Nossa, eu saí gritando, igual uma doida no restaurante. E em casa, finalmente, Rafael pôde contar sua versão sobre o acontecimento. Eles estavam voltando do bar, era quase meia-noite, eu acho, mais ou menos. Aí esses rapazes me abordaram, a gente de carro, perguntou se tinha isqueiro, tudo. A gente falou que não, aí eles mesmo assim pressionavam. Aí eles deram uma volta, demos umas costas pra eles, né, pra não arrumar encrenca. Mesmo assim, eles deram a volta na contramão, aí pegou a gente por trás e deu uma paulada. E foi aqui neste local, na Rua 1 com a Avenida 29, que aconteceu o episódio relatado por Rafael em sua versão. Na última semana, um dos acusados compareceu voluntariamente à polícia e, na ocasião, contou uma história diferente. Alegou ter acertado a cabeça do jovem por legítima defesa. Ele disse que estava somente ele e o outro rapaz, de nome Daniel, que era o motorista, e que eles foram agredidos por esses rapazes. Não tem como ser, né? Porque como que uma pessoa ia entrar no carro deles primeiro, né? Pra arrumar uma briga.
seja, eles primeiro desceram do carro, tudo. Eles vieram para arrumar encrenca, na verdade. Igual ele falou assim, ele esbarrou no carro, pelo menos que eu soube. Que eles falaram que esbarrou. Por mesmo que seja um carro, então vale mais que uma vida? Isso que eu quero perguntar para eles. Se for isso, por favor, nem que a gente trabalhasse o resto da vida para pagar esse carro, mas não a vida do meu filho. O caso segue em investigação. Enquanto isso, Rafael realiza sessões de fisioterapia para recuperar o movimento das pernas e de uma das mãos. Mas com o tempo vai melhorando. Tomara. A gente vai acompanhando este caso aí, inclusive junto à Polícia Civil, para atualizar sempre o que está acontecendo em relação a essa investigação. Depois do intervalo, vamos falar sobre o Dia da Luta Antimanicomial, que é amanhã, mas os eventos já começaram aqui na cidade. Teve exposição, palestra e exibição de filmes sobre um assunto tão importante. Agora, 12h45, até já! Um morador procurou a TV Claré para fazer uma reclamação a respeito de uma cobrança feita para fazer ligação de água até a casa dele, até a área que ele comprou um terreno no Jardim Nova Rio Claro. Há cerca de um ano, o senhor Adalti conseguiu adquirir este terreno no Jardim Nova Rio Claro. O projeto é terminar a casa e se mudar para o local. Para chegar aqui no Nova Rio Claro já é um pouco difícil por causa da falta de asfalto. Mas o senhor Adalti acabou se deparando com um outro problema e bem maior. E agora quer entender de quem realmente é a responsabilidade. O obstáculo é a água que aqui não chega. A caixa até que foi vendida pelo DAI por R$ 72,00. Mas a surpresa veio quando foi solicitar a ligação. A rede d'água e a de esgoto, que nós não está tendo aqui na frente para poder puxar a nossa água e nosso esgoto aqui. E eles têm que puxar uma rede, uma extensão aqui de acho que 56 metros e eles querem que pague R$ 25 mil. As redes de água e esgoto terminam na esquina, antes dos terrenos. E, claro, os outros proprietários também enfrentam a mesma situação. Eu quero saber se existe lei para a gente pagar isso. Pagar a rede d'água e pagar a fura d'água. Nós entramos em contato com o DAI para saber como é que é feito tipo de situação, né? A pessoa tem que pagar ou quem tem que pagar por essa obra. E a resposta foi o seguinte, que a cobrança do serviço não é definida pela autarquia e sim pela agência Ares PCJ, que é a concessionária que administra a região aqui nesse tipo de ligação. E que a extensão de rede de até 25 metros de distância da rede de distribuição é de responsabilidade do DAI. Só que acima disso, que seria o caso que nós mostramos aqui, o custo cabe ao proprietário do imóvel. Se o único morador solicita a extensão, deve arcar com o valor total da obra. Para baratear os custos, os moradores da rua podem fazer uma solicitação em conjunto e dessa forma, aí sim, é feito o rateio dessa extensão a mais de 25 metros da ligação da rede principal. Você que está procurando emprego, vamos falar de vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Confira. As vagas desta quarta-feira são para almoxarife, atendente de lanchonete, eletricista de manutenção de linhas elétricas, farmacêutico, gerente de suporte de TI, instalador de alarme, jardineiro, mecânico de instalação de freios, promotor de vendas e técnico de enfermagem. O pátio fica na Avenida 3, número 536, no centro. Os interessados devem comparecer com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Todo 18 do mês de maio tem o Dia da Luta Antimanicomial. Uma data que busca combater sistemas de tratamento de doenças mentais que realmente trazem mais malefícios do que evolução para a pessoa que precisa deste atendimento. Ontem, em Rio Claro, um evento já marcou o início desses trabalhos que têm continuidade ainda nesta semana. Somos convidados para uma reflexão.
O que é loucura para você? Cada qual com sua resposta e um único objetivo: dizer não ao preconceito com as pessoas que sofrem de doenças mentais. Existe um preconceito ainda hoje, por isso da importância dessa luta antimanicomial. A forma de tratamento mudou. Quando a gente fala em doenças mentais, o que engloba isso? Quais são? Nós vamos falar de quadros mais graves, psicóticos, de quadros ansiosos, depressivos, bipolares. Um movimento acontece todos os anos para ajudar essas pessoas, que no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, chega a mais de 23 milhões. Um marco foi na cidade de Bauru, né, onde houve todo um movimento desses trabalhadores e usuários, né, e aí foi feita essa carta de Bauru, né, e aí a carta de Bauru terminava com a emblemática, né, por uma sociedade sem manicômios, e pegou até hoje. Já são 30 anos de luta antimanicomial, que surgiu justamente para evitar situações como essa aqui da foto. Uma paciente que chegou no hospício com apenas 14 anos e nunca mais saiu de lá. Morreu aos 68 anos na companhia de bonecas. E aqui desse outro lado, outras fotos retratam o tratamento dos pacientes. Aqui, por exemplo, o esgoto era a fonte de água. E logo aqui em cima, o procedimento de eletrochoque. Os psiquiatras do filme e alguns atualmente ainda, eles acham que eletrochoque ou lobotomia são tratamentos possíveis. E nós achamos que são absurdos. Isso acontece ainda? Isso acontece ainda. As histórias da exposição são retratos da realidade de muitos pacientes que viveram no maior hospício do Brasil, conhecido como Colônia, em Barbacena, Minas Gerais. Hoje serve de reflexão do passado para o modelo atual de tratamento. Antigamente a proposta era hospitalocêntrica e asilar. Hoje não. Hoje nossa proposta é através do Centro de Atenção Psicossocial, do CAPS, tá? Que é um sistema ambulatorial, que você tem uma equipe multidisciplinar que trata do paciente e da família. O evento no Centro Cultural trouxe também um filme baseado na vida da psiquiatra Nise de Oliveira, pioneira na terapia ocupacional no Brasil. Os resultados são muito melhores do que na forma convencional de internação em manicômio, sem dúvida. Engraçado imaginar, engraçado é modo de dizer, que esse tipo de tratamento ainda possa existir em pleno ano de 2017. Depois do intervalo, vamos falar sobre drogas, a segunda reportagem especial da série, que hoje vai retratar o momento em que o dependente se viu no fundo do poço. Já, já. Amanhã tem evento em Santa Gertrudes, promovido aí em parceria do Senai com o SESI. Quem traz as informações é o Leonardo Alves. Essa é a primeira vez que será realizado o evento Praças do Amanhã e o início é justamente aqui na cidade de Santa Gertrudes. Para saber mais sobre a programação, a gente vai conversar agora com o diretor do Senai de Rio Claro, professor Dejair Poleto. Professor, o que vai ser trazido aqui pelo Senai, né? O que vocês vão apresentar para a comunidade? Então, nós traremos aqui uma tenda onde os professores estarão dando informações profissionais focadas à indústria e também uma escola móvel de nanotecnologia, que trata-se de um laboratório em que as pessoas terão contato com a aplicação prática da nanotecnologia propriamente dita. Os adolescentes passarão a ter assim, um norte, né, do que eles de fato gostam, o que o Senai pode oferecer e também se profissionalizar aqui na nossa região. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. E olha, quem também vai participar aqui do evento é o SESI. Eu vou conversar com o diretor Luiz Renosto. Luiz, o que o SESI vai trazer para cá? Quais as atrações de vocês? Nós estaremos a carreta da alimentação saudável e também os vice-campeões de robótica apresentando o projeto aqui na praça. Também tem a renovação do contrato do programa Atleta do Futuro, né, que atende aí não só Santa Gertrudes, como mais cidades, né? Como que vai ser isso? Exatamente. Santa Gertrudes já tem mais de 10 anos que nós temos o convênio Atleta do Futuro, nós estamos renovando o convênio com a empresa madrinha Vila Gres. Também nós vamos ter com o Rio Claro, com a empresa madrinha Osteomed e
Owens-Corning. Também teremos Itirapina com a empresa madrinha, que seria a Elizabeth Confecções. Vai ter demonstração aqui na praça, né? Exatamente, vamos ter jogos, vamos ter brincadeiras e muita diversão. Também nós vamos ter, além disso, nós vamos ter uma livrocicleta que vai estar distribuindo livros gratuitamente para a população. Tá certo, muito obrigado aí pelos detalhes e olha, muito bacana que todo mundo participe, porque é tudo de graça, né? O evento acontece a partir das 11 horas da manhã, segue até aí por volta das 6 da tarde. E tem no final muita música, tem show de graça para a comunidade com a banda mais bonita da cidade. Vale a pena todo mundo participar, não é mesmo? Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias. Legal, vamos ver a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quarta-feira de sol, porém entre muitas nuvens em toda a região. Pela manhã, estava aquele friozinho com temperatura na casa dos 15 graus, lá por volta das 6 horas. Depois, o dia esquenta novamente, principalmente entre 1 e 4 da tarde. Depois disso, o tempo já fica mais com cara de outono e inverno novamente. Pode até esfriar mais do que nos últimos dias, se a frente fria que está chegando trouxer chuva. Em Rio Claro, as temperaturas variam entre 16 e 26 graus. Em Araras, praticamente a mesma coisa, máxima de 25 e mínima de 16 também. Em Ipeúna, mesma variação, 26 graus durante a tarde e à noite cai para os 16 graus. Agora, para encerrar, o Rio Claro Notícias traz a segunda reportagem especial sobre a luta contra a dependência química. Ontem nós mostramos o começo de 3 histórias que apresentaram o envolvimento inicial das pessoas com o vício, com a droga e com o álcool. Hoje nós vamos mostrar o momento em que acendeu a luz vermelha e a pessoa se viu no fundo do poço. Fui até uma biqueira, né, que é o lugar que a gente chama, o lugar que a gente pega a droga. Fui até uma biqueira, fiquei de pagar no dia seguinte. Aí fui no dia seguinte para acertar, o cara que eu tinha pegado não estava mais lá, não estava lá, e eu não quis deixar na mão de uma outra pessoa, com medo de repente falar que eu não tinha acertado. Voltei lá no outro dia, aí ele me bateu. Aí eu tomei uma surra de me machucar mesmo, assim, de me tacar no chão, de quebrar meu dente. Era como se tivesse cruzado os braços para a vida. A hora que eu olho para o espelho, eu vi o jeito que eu tava, todo machucado, todo ensanguentado. Aí parece que passou um filme na minha cabeça, da minha vida, desde pequeno. Tempo de colégio, tempo de quando eu entrei no balé, eu em cena, os lugares que eu já conheci, meu pai, minha mãe, a minha vida feliz que eu tinha. E daí eu caí em si. O menino venha para cá também por isso, para fugir desse conflito, às vezes para fugir da droga em si, porque não aguenta mais, que é um conflito interno também. Coração ferido, sente nada, batendo lentamente, caminhando numa estrada, pisando em espinhos à procura de carinho, sem amigo, tão sozinho, a dor amarga tua alma, palavras faz coração sangrar, como esquecer a dor que um dia já te fez chorar, como mudar o passado não dá. Demorou para Isabelle encontrar a paz junto ao namorado. Foram quase 2 anos dividindo o amor com o vício. O que realmente deixou a gente em contrito foi a primeira vez que eu tive que buscar ele na calçada, que ele estava péssimo, estava bêbado. Os médicos até falaram que tinha resíduo de cocaína, né, no nariz. E daí eu fiquei super preocupada. E no dia seguinte, que ele já tinha se machucado, tinha cortado a testa, eu tive que entrar dentro da ambulância com ele. Para mim foi um choque. É dinheiro, é ostentação, é tudo ali que o mundo oferece pra gente, até a hora que a gente se encontra com a morte. Isa, você é bonita, Isa, você pode conseguir qualquer pessoa. Você não precisa dessa vida. Mas eu falava, mas eu amo ele e é por ele que eu quero lutar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Tânia sempre sonhou em ser mãe, mas de repente viu o mundo desabar diante do vício do filho mais velho. Eu não sabia o que era tranquilidade, o que era dormir. Chegava final de semana, eu já sabia que sexta, sábado seria um dia em que a gente não ia dormir. Uma vez eu saí de casa e eu acabei voltando tudo sujo e eu não lembrava o que eu tinha feito. Acabei até perdendo o celular, não sei se eu troquei em algum lugar, não lembro do que eu fiz. Eles vêm aqui, na maioria das vezes, a família porque quer um descanso do problema, porque não sabe mais como lidar e porque já tem muitos conflitos, muitas vezes eles já estão na rua, porque dentro de casa ficou insuportável sustentar. Eu preciso saber que meu filho está dormindo e vai acordar no mesmo lugar. Eu não entendia, não conseguia entender como que um moço tão inteligente não tinha domínio sobre aquele vício e como se deixava levar com tanta facilidade. São histórias que amanhã nós vamos complementar com um desfecho feliz. Cada um desses casos que nós mostramos aqui no Rio Claro Notícias. Fico por aqui, agora Samir Palma traz o Jogo Rápido e eu volto amanhã, 12:30. Até lá.